boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos de sábado, hoje nós vamos falar a respeito das instruções de Santo Agostinho, no item 19 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por nome O Mal é o Remédio. O mal é o remédio, na linguagem de hoje, nós poderíamos substituí-lo por a dor ou o sofrimento é o remédio. Porque o mal não é o remédio. O mal é diferente do sofrimento e da dor. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que nós fazemos em prejuízo do próximo e tudo aquilo que nós fazemos em prejuízo de nós mesmos. Embora nós não levamos em consideração, mas tudo aquilo que nós fazemos e o resultado não é positivo para o nosso corpo, é o mal. A bebida alcoólica é o mal, o fumo é o mal, a gula é o mal. Isso entre alguns, que nós sabemos que existe muito mais. Santo Agostinho nos diz, neste ensinamento, que a terra é um vale de dores, porque é um mundo de provas e expiações, e esta é a causa de passarmos por imensos sofrimentos. Hoje, o planeta já se encontra em fase de transição. Ele nos orienta a bendizer também a Deus pelo sofrimento, e não somente pelos bons momentos, para que possamos reconhecer o amor de Deus em todas as situações. Então, quando nós estamos passando por algum sofrimento, como por exemplo as nossas doenças físicas, as criaturas que passam fome, que passam frio, isso é sofrimento. Mas nesses momentos também nós temos que ser agradecidos a Deus. Por quê? Porque ninguém passa por um sofrimento que ele não tenha plantado anteriormente. Esse sofrimento é a colheita. É a prova que nós temos que fazer para reparar o mal cometido. E nos aconselha a imitarmos Jó, que nos foi dado como exemplo nas instruções desta página. Para imitarmos Jó, é preciso sabermos, mesmo que superficialmente, quem foi ele. Jó viveu na época dos patriarcas. Quem conhece um pouquinho o Antigo Testamento sabe do que eu estou falando. Nasceu depois de Abrão e antes de Moisés. Vamos encontrar a história de Jó no Antigo Testamento, no livro que leva o seu próprio nome. As Escrituras relatam que Jó era casado, tinha 10 filhos, era o homem mais rico da região onde morava, é um homem muito fiel e temente a Deus. Que nós não temos que temer a Deus, nós temos que amar a Deus. E então, o demônio alegou que a fé de Jó era superficial e interesseira, que ele tinha fé porque vivia com saúde, família e abundância. Para provar que o demônio estava errado, Deus permitiu que o demônio atormentasse Jó. Demônio
sempre existiu. A palavra demônio sempre existiu. Vem do grego. Mas o conceito de demônio naquela época era outro, completamente diferente do conceito de hoje. O conceito de demônio, antigamente, naquela época, o demônio era considerado gênio. Tanto gênio do bem, quanto gênio do mal. Sócrates tinha o seu próprio demônio. Só com o tempo que o demônio passou a ter o conceito que se tem hoje. E esse conceito foi criado pelos religiosos e artistas. Então, são símbolos. Capeta ou diabo, como demônio, são apenas símbolos do mal. Então, se são símbolos, isso quer dizer que não existem. Com a permissão de Deus, o demônio tirou tudo de Jó. A riqueza, os filhos, a saúde, mas Jó não se virou contra Deus. Jó passou por tudo isso, porque Deus permitiu que ele passasse. Preste bem atenção. Vocês acreditam mesmo que Deus fez barganha com o demônio? Vocês acreditam que Deus negociou com o demônio? Vocês acreditam que Deus permitiu que o demônio prejudicasse Jó, para que fosse provado se a verdadeira fé dele era verdadeira ou não? A doença, a enfermidade de Jó foi tão grave que ele pensava na morte, mesmo sendo um homem de bem. Ele portava feridas terríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Ficou tão desfigurado que os amigos não o reconheciam. Vocês acreditam que Jó passou por tudo isso porque Deus permitiu que ele fosse testado? Todo sofrimento que nós passamos, absolutamente todos, não só Jó, como todos nós, são as provas, são as colheitas da plantação que nós realizamos. Nós não selecionamos a semente, nós temos livre-arbítrio, nós somos senhores das nossas escolhas, plantamos o que bem entender, a hora que quisermos, do jeito que quisermos. Mas na hora de colher, não há solução. Na hora de colher, é colher o que foi plantado. Não tem como colher morangos aonde plantamos espinhos. Ou para quem não gosta de jiló, por exemplo, colher jiló. Nós não plantamos jiló e não vamos colher morangos. Não há como. Mas mesmo assim, Jó não se voltou contra Deus. Ao contrário, ele o louvava e o bendizia. Nasci nu, sem nada, e sem nada voltarei quando morrer. O Senhor deu tudo que eu tinha, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. E é este comportamento que Santo Agostinho nos estimula a adotar. Jó é exemplo
de paciência e de fé. E Santo Agostinho nos diz que quando desencarnados, enquanto estamos no mundo espiritual, esperando a próxima reencarnação, participamos da escolha da nossa programação e escolhemos as provas mais difíceis porque acreditamos que seremos capazes de vencê-las. Escolhemos a riqueza como prova de superar o orgulho, prometendo que usaria em prol da humanidade. Escolhemos a miséria, prometendo que suportaríamos todas as provações com paciência, humildade e tolerância, mas chegando aqui, com o esquecimento do passado, o mundo cheio de atrações, o mundo é muito atraente, então nos deixamos seduzir por eles. Não adianta a gente falar que a gente não sabe, porque tem sempre aquela sensaçãozinha no nosso ouvido de que aquilo está errado, de que aquilo não está bom. Mesmo que nós não saibamos conscientemente as consequências, mas há sempre a vozinha da consciência nos cobrando. Santo Agostinho também nos diz que quanto maior é a nossa luta, é porque mais dívidas nós temos. Portanto, a prova é mais difícil. Se vencermos, a vitória também é bem maior. A fé é o melhor e mais eficaz remédio aos que se encontram atacados pelas obsessões e para todos os sofrimentos. Para quem tem fé, enquanto o corpo físico se contorce, as convulsões na hora da morte, a alma se desprenderá da matéria e planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. E ele encerra a sua orientação dizendo: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam as suas almas, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, 1863. Para encerrarmos, vou lhe contar mais uma vez a história de Jorge. Vocês vão falar, mas já contou essa história? Já contamos essa história. Foi uma vez? Não, bem mais do que ela. Bem mais de uma vez. Então, por que vai contar essa história de novo? Nós vamos contar essa história de novo, porque essa história vem nos trazer o ensinamento de que, mesmo que nós não tenhamos absolutamente nada, se nós tivermos Deus, temos tudo. A felicidade, a alegria, a esperança, a paciência. Mas sem Deus, nós não teremos nada. E essa história de Jorge mostra bem isso. Então, mais uma vez, vou contar a mesma história. Jorge vinha com passos cansados. Essa história é a história de Jorge, frequentador do Centro Espírita de Pressa em Uberaba, contada por Adelino. Adelino é o biógrafo de Chico Xavier. Jorge vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que ele se aproximava do Chico. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Um homem de trajes pobres, descalços, pé rachados, indicando que raramente teria conhecido um par de sapatos. Calça e camisa remendados,
um paletó que apertava-lhe o corpo franzido. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida, pois, quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Tinha na boca alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe um trocado para nos vermos livres dele. Jorge morava com o irmão e a cunhada em uma favela, quase um cortiço. Alma assim caridosa, aparentava sofrer maus tratos. Tinha sempre marcas no rosto. Acredito que aquela ferida permanente em seus lábios inferior seria resultante de pancadas. Chico conversava com ele. 5, 10, 20 minutos. E eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com essa criatura? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção às outras pessoas? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Nunca ouvimos do Jorge qualquer palavra de queixa, de revolta ou de lamentação. Seu diálogo com Chico era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, acho que a vida é uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta, Jorge? Ah, o azul do céu. Às vezes penso que o Senhor Jesus está lá me espiando por detrás de uma nuvem. Quando pensava que tudo havia terminado, o Chico pedia para o Jorge declamar alguns versos. Jorge declamava. 1, 2, 3, 4 vezes. Bem, agora, Jorge, para a nossa despedida, declamo o verso que eu mais gosto. Poxa, mas eu pensei que tinha terminado. Jorge colocava então a mão no colarinho da camisa, abotoava seu paletó surrado, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança, quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se estava sendo observado. Inflando-o de orgulho, declamava os versos que o Chico gostava. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso alto e solto, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus lábios grossos fazia sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Para se despedir, ele se jogava inteiramente em cima do Chico. Falava quase dentro do seu nariz, e eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo como eu e tantas outras pessoas tiveram. Jorge beijava a mão do Chico e também os dois lados da face, onde ficavam as manchas de sangue deixada pela ferida aberta dos seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar
na presença dele, nem depois que ele se tivesse ido. E eu pensava, quanta paciência tem o Chico. O tempo passou. Jorge desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Contou-me o Chico que Jesus Cristo pessoalmente veio buscar. Entrou naquele quarto, Jesus entrou naquele quarto de terra batida, retirou do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou Jorge de encontro ao seu peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido de todos os seus irmãos. E isso nos faz recordar as promessas de Cristo. Eu estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Jesus nos diz que jamais nos deixará sozinho. Que mesmo que nós não tivermos nada, absolutamente nada, mas se estivermos Deus e Jesus, temos tudo. Uma boa tarde para todos. Uma semana de muita paz. Vamos refletir sobre isso.